ou ainda não terminou, porque o cavalo ainda está deitado, mas a cirurgia propriamente dita já terminou, uma cirurgia bastante delicada de tendoplastia, e eu vou pedir para o doutor Edson nos falar por que foi tão bem sucedida essa cirurgia até o momento. Primeiramente, meus parabéns, eu vejo a firmeza e a alegria ao mesmo tempo do senhor quando está operando. É uma satisfação muito grande. Há 25 anos você opera, doutor? Isso, eu opero há 25 anos. Eu fiz residência no Jockey Clube de São Paulo em 84, fui me especializando em clínica e cirurgia de equinos e opero como rotina há 25 anos. Essa cirurgia é uma cirurgia bem específica, não é uma cirurgia tão costumeira. O que é tendoplastia? Tendoplastia é uma reparação que nós fazemos no tendão flexor do membro pélvico, né, do equino, que sofreu uma lesão prévia e, como consequência disso, teve uma aderência entre os dois tendões flexores. E isso levava a um desconforto, né, durante o trabalho, agravado por uma calcificação entre os dois tendões. Então, o objetivo da cirurgia é separar os dois tendões e retirar essa calcificação. Informa que o cavalo mancava porque ele tinha isso ou não? E há quanto tempo esse animal que foi operado agora já tinha esse problema no tendão? Ele mancava bastante, ele estava impossibilitado de praticar o esporte. É uma lesão crônica que já tem aproximadamente 2 anos, né? Nós tentamos de todas as formas um tratamento conservativo, através de fisioterapia, de infiltrações com plasma rico em plaqueta. Conseguimos uma melhora, mas essa última parte nós não conseguimos melhorar. Então fizemos a opção pela cirurgia, né, para ter um tratamento mais efetivo. Esse animal, depois da cirurgia, daqui a algum tempo, ele vai estar apto a praticar o esporte novamente? Na verdade, o prognóstico é bem reservado, né, quanto ao futuro atlético. O objetivo é esse, né, mas é uma cirurgia, como você disse, muito delicada, né, que envolve estruturas de cicatrização completamente individual, né, então, isso vai depender muito da resposta que ele der à cirurgia. Eu vi que vocês, durante a cirurgia, tiraram umas calcificações. Quantas foram tiradas e aonde que elas se encontravam nesse animal? Foram tiradas 2 calcificações de aproximadamente 2 centímetros cada uma, e elas ficavam entre o tendão flexor superficial e profundo. Eu vi a tua satisfação durante a cirurgia, que ela não estava dentro do tendão, ela estava se localizada fora. Isso já é um ponto positivo e bom para esse animal, né? Sem dúvida, porque, na verdade, o receio é que ela tivesse incrustada em algum dos tendões e tivesse que tirar partes do tendão, né? Como ela estava entre os dois tendões, nós conseguimos fazer uma divulsão que ia isolar essa calcificação e retirar sem lesão grave nos dois tendões. Eu vi também, doutor Edson, que durante a cirurgia tinha muitos médicos humanos lá, ortopedistas, acompanhando a doutora Tereza, que é, gente, além de ela anestesista, ela é especialista em dor. Nós vamos conversar já já com ela. Ela está lá dentro ainda com o cavalo, pois agora o momento desse cavalo levantar é tão importante quanto a cirurgia, né? Claro, sem dúvida. A doutora Tereza, ela faz parte de um grupo de controle de dor e faz estudos juntamente com o pessoal do IoT, né, Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas. E o nosso receio é que, como era uma cirurgia agressiva, que ele pudesse levantar com dor, né, e ter um desconforto muito grande. Trocando ideia com o doutor Adilson, o doutor Marcelo, eles se dispuseram a nos ajudar, né, juntamente com a doutora Tereza, implantando um catéter no nervo mediano, com o objetivo de tirar a dor do animal no pós-operatório. Essa cirurgia demorou praticamente 2 horas. É por causa da delicadeza e sutileza
de tudo que foi mexido? Porque às vezes você vê uma cirurgia, às vezes é maior, mas mais rápida. É porque é muito detalhe, doutor? Exatamente. Nós temos que lesar a menor quantidade de tecido possível, né? Então, o objetivo era realmente circunscrever a calcificação, né? Retirar as aderências entre os tendões, lesando a menor quantidade de tecido tendíneo que nós conseguimos. Enfim, acabou e foi uma cirurgia muito bem sucedida. E agora nós podemos conversar com a doutora Tereza Souto, que foi a responsável pela anestesia desse cavalo que vocês acabaram de ver essa cirurgia. Parabéns, que cirurgia maravilhosa. Obrigada, Silvia. Realmente a gente se preocupa bastante com esses animais, né? Animais que eu adoro desde pequena e me preocupo muito com o controle da dor, né? E uma boa anestesia para que ele tenha realmente uma recuperação muito boa, né? A anestesia eu acho que é a base para que uma cirurgia seja bem sucedida. O que um anestesista faz em todas as etapas de uma cirurgia? Bom, anestesista de cavalo, tanto de humanos, né, como de pequenos animais, mas o de cavalo, principalmente, como o animal é muito grande, a gente tem que se preocupar em fazer tudo muito rápido, né, ver frequência cardíaca, principalmente pressão, porque o anestésico inalatório que a gente usa, ele é muito hipotensor. Então, se não pegar muito rápido a pressão, a gente acaba perdendo esse parâmetro, e é um parâmetro muito importante para os cavalos, né, para a manutenção da cirurgia e principalmente da anestesia. E a gente se preocupa com tudo, desde o posicionamento deste animal, que é um animal muito grande, né, na mesa cirúrgica, até ele levantar, né, até ele acordar. É um animal, esse, principalmente dessa cirurgia de hoje, pesava 500 e poucos quilos. De acordo com o quilo deles e a dose de anestesia, são os cuidados que tem que se tomar ou não tem nada a ver? Cada vez que o cavalo vai ficando mais pesado, né? Cada vez que a gente anestesia um cavalo mais pesado, as preocupações aumentam, principalmente por problema de trombose, né? Pelo posicionamento do animal na mesa, e por isso que a gente se preocupa muito com a pressão, porque a pressão tem que estar muito boa para que todos os tecidos, todas as partes do cavalo seja bem nutrido de sangue, né? Então, quanto mais pesado o animal mais complicada é a cirurgia, é a anestesia. Um cavalo mais leve é mais fácil. Esse processo entre anestesiar, operar e o cavalo levantar demora quanto tempo? É muito individual, né? E dependendo também de quanto tempo você faz essa cirurgia, quanto tempo durou essa cirurgia. Uma cirurgia de 2 horas, como a gente fez um bloqueio nervoso, a gente utilizou menos anestésico, então a gente realmente queria que ele acordasse mais rápido e levantasse mais rápido. Uma cirurgia eletiva dessa, que dura 2 horas, a gente mantém um cavalo até 1 hora deitado. Depois a gente vai ter que estimular, porque não é bom ele passar de 1 hora depois de uma cirurgia eletiva ou uma cirurgia de cólica. Para quem está nos assistindo, muita gente não sabe o que é bloqueio. O que é bloqueio em termos de cirurgia e em termos de anestesia? Então, na realidade, a gente desenvolveu, junto com o pessoal, né, com os anestesistas do IOT, que é o do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP, né, do HC, a gente fez, através do ultrassom, um bloqueio anestésico do nervo sensitivo desse cavalo. A gente pegou o nervo ulnar e o nervo mediano para diminuir a dor, né, o impulso nervoso, para que a gente utilizasse menos anestésico e para que ele conseguisse levantar bem dessa cirurgia, porque realmente era uma cirurgia que ele iria levantar com muita dor. Doutora Tereza, sua missão se encerra logo após que o cavalo levanta ou ainda você continua envolvida no tratamento dele pós-operatório? Normalmente, os cavalos de cirurgia eletiva, eu fico envolvida com eles durante o dia inteiro, até ele se recuperar, até ele estar bem, levantou, conseguiu sair da sala de recuperação e foi para a baia da veterinária, que vai ficar com os cuidados dos enfermeiros e da equipe de veterinários responsáveis por ele.
Normalmente, quando é cólica, não. Aí eu estou com esses cavalos, porque daí faço bastantes exames, e a gente começa a ter um semi-intensivismo aí, porque o cavalo de cólica é um paciente que realmente é de alto risco. Foi a primeira cirurgia que a senhora fez de tendoplastia ou já tinha feito alguma outra? Não, essa cirurgia foi a primeira aqui da equipe, né? Eu acredito que tenha sido a primeira aqui no Brasil. Já tem relatos fora, né, nos Estados Unidos e na Europa, mas aqui nunca foi feito. O interessante foi a técnica que a gente utilizou de bloqueio, né, de tirar a dor desse cavalo, de sensibilizar aquele tendão para que o cavalo se sinta confortável durante o período de recuperação. Ai, que beleza, ele já está chamando, isso é muito satisfatório. É por isso que tinha tanta gente dentro do centro cirúrgico. Quem é que estava acompanhando essa cirurgia junto com você e o Dr. Edson? Fora a equipe cirúrgica, que era o Dr. Edson e a doutora Cristiane, eu que estava comandando a parte de anestesia, eu convidei o Dr. Eutálio e a doutora Lara, que me auxilia sempre nas anestesias, e convidados de fora que não eram veterinários, eram o professor doutor Adilson Ramage e doutor Marcelo Ramage, que são do Hospital das Clínicas, né, do Instituto de Ortopedia. Eu vi vocês falando que um deles trouxe um aparelho fantástico que deu para vocês terem uma maior visibilidade do local. Que aparelho é esse? A gente pegou um aparelho de uma firma que realmente é um aparelho de ponta, é um dos melhores aparelhos de ultrassom que a gente tem, e para poder ver e localizar realmente os nervos, onde eles estavam alocados, né, anatomicamente, para que a gente pudesse visualizar a entrada da agulha, passagem do anestésico, exatamente envolvendo o nervo. Nossa, como está evoluído a medicina veterinária também aqui no Brasil. É muito fantástico. Agora esse cavalo está numa sala de recuperação, toda acolchoada, já levantou e vocês já escutaram ele chamando a doutora aqui, dizendo está tudo bem. E depois, quais são as próximas etapas que ele vai ter ainda hoje, que foi a cirurgia dele? A preocupação agora é que, como esse cavalo passou por um procedimento que teve que se colocar um PRP, que é um plasma rico em plaqueta, a gente não vai poder fazer anti-inflamatório, porque senão a gente estaria atrapalhando o que, na realidade, a equipe médica quer, que seria provocar uma inflamação e fazer com isso a recuperação desse tendão. Então, a gente vai se preocupar com a analgesia desse cavalo, mas não fazendo uma medicação anti-inflamatória. Por isso que foi fixado 2 catéteres nos nervos para fazer o bloqueio sensitivo desses nervos. Eu não entendo muito, mas outro dia eu estava conversando com um fisiatra, né, e ele estava dizendo que realmente é um processo que o restabelecimento, se der tudo certo, é muito melhor do que fazer pelo tradicional, né? Na realidade, a utilização de analgésico nos cavalos, normalmente são analgésicos, são AINES, né, que não são seletivos, COX-2, então eles interferem muito no estômago, né, eles atacam muito a mucosa do estômago desses cavalos, eles começam a ter úlcera, pode ter cólica por causa dessa utilização muito prolongada desses remédios. Então, a utilização desses outros meios, né, invasivos ou não invasivos, são outros medicamentos que a gente pode fazer que não sejam um anti-inflamatório, né? Esse bloqueio é um dos medicamentos que a gente pode utilizar que não vai atrapalhar, não vai interferir em nada da vida desse cavalo. Doutora Tereza, esse pessoal também faz parte de um grupo de pesquisa que a senhora faz parte sobre grupo de dor. Eu sei que para pequenos, animais de pequeno porte já existe. O que está se falando para animais de grande porte em relação à dor? O controle da dor, na realidade, nos cavalos está começando agora, né? Em pequenos animais, em cães e gatos, já existe um grupo muito grande de controle de dor. Na USP existe um grupo bem grande, e na medicina existe até o Colégio Brasileiro, né? Existe todo um grupo que estuda a dor. Nos equinos, a gente ainda está engateando, a gente está conseguindo achar as dosagens das medicações e para poder ajudar esses animais exatamente na fase mais difícil que eles se encontram, que é numa dor que você não consegue controlar com medicamentos normais, que normalmente seriam utilizados para o controle da dor.
Então, esse grupo, na realidade, em equinos, ainda não tem um grupo do estudo da dor, né? Existem pessoas que estão trabalhando junto, que estão pesquisando e que a gente está desenvolvendo uma maneira para controlar essa dor, imitando, vamos supor, a medicina humana e pegando um pouco dos pequenos também.